Abra tua Bíblia no Evangelho de João, no primeiro capítulo. João, verso 35 e 36. Diz assim: no dia seguinte, João estava outra vez ali, e dois dos seus discípulos. E vendo por ali andar a Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus. Pode sentar. Se você puder permanecer com a tua Bíblia aberta. Vamos olhar algumas verdades desse texto. Sou muito grato a Deus, queridos, pela palavra dele, que é viva, que é eficaz, que é poderosa, que mexe com o nosso interior. Palavra que nos alimenta, que nos traz vida, que sacia a sede da nossa alma. Nossa alma tem sede, irmãos. Sede de Deus. A nossa alma tem sede das coisas divinas. Há um anelo aqui dentro. Há uma paixão no nosso interior pelas coisas de Deus. A grande questão é que usamos outros meios para saciar essa sede. É quando um sedento que precisa de água, e você vai dar água a ele, que não sacia. Deus hoje quer saciar essa sede da tua alma, do teu coração. Olhando para o texto que acabamos de ler, a Bíblia diz assim: no dia seguinte, João estava outra vez ali. Quando eu estava a meditar nesses versículos para vos compartilhar uma palavra, uma coisa que ficou muito forte no meu coração é o nosso posicionamento diante de Deus. A Bíblia está dizendo que João Batista, que é João o Batista, porque ele batizava, por isso ele recebeu o Batista, é aquele que batiza. Então João, aquele que batizava, estava ali às margens no local que no dia anterior ele tinha batizado Jesus. É isso que está dizendo. No dia seguinte é o quê? O dia seguinte ao batismo de Jesus. O dia anterior foi marcado por uma glória, porque quando você lê os versículos anteriores, nós percebemos aqui a narrativa de João que acompanha os outros evangelistas. Ele narra o momento que a glória de Deus se manifesta ali nas margens do rio. A Santíssima Trindade ali é manifestada, revelada. João diz: olha, eu vi o Espírito descer do céu como pomba sobre ele. João, ele ouviu a voz do Senhor. Que espetáculo de Deus! Sabe o que é lamentável? Que mesmo Deus se manifestando, mesmo Deus falando, mesmo Deus se revelando, ainda assim os homens tentam se fazer de cegos diante de Deus. Quando você lê o relato do batismo de Jesus, que ele vai ali descer essa rocha, o Espírito desce quando ele é batizado. O pai diz: este é meu filho amado em que eu me comprazo. E a Bíblia está dizendo aqui que no dia seguinte,
João, ele está ali no mesmo local, acompanhado de 2 dos seus discípulos. Escuta uma coisa, a vida é uma continuidade, irmãos. Você pode ser tocado pela glória hoje, você pode experimentar algo sobrenatural de Deus hoje, mas amanhã você continua vivo. Você precisa manter isso. Você precisa amanhã experimentar novamente. O que você comeu hoje não vale para amanhã. O que você comeu ontem não vale para hoje. E nós precisamos nos despertar para buscar uma experiência com Deus contínua. João estava ali com 2 dos seus discípulos. Um é André, e o outro possivelmente é João Evangelista. Ele narra esse episódio. É interessante que João, ele narra alguns nuances do ministério de Jesus que nenhum dos outros evangelistas se preocuparam, ou que o Espírito Santo até mesmo não os conduziu para narrá-los. E João, já no final dos anos 90, no final dos anos 80, dos anos 90, ele escreve o Evangelho, que traz o seu nome, e ele narra esses episódios. Ele tem ali com ele, naquele dia, 2 discípulos, André e possivelmente João Batista tinha André e João com ele. E a Bíblia diz que Jesus passa ali novamente. E o que João faz? Ele diz: eis aqui o Cordeiro de Deus. Mas se você ler o versículo 29, o 29 diz que no dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele e diz: eis aí o Cordeiro de Deus. E agora, um dia após esse, ele está dizendo novamente: eis aqui o Cordeiro de Deus. Isso diz respeito a essa continuidade do testemunho. Não adianta hoje eu estar incendiado por Deus, cheio de fervor, cheio de calor por Deus, todo mundo parando, eu vou falar de Jesus. Mas e amanhã? O testemunho tem que ser o mesmo, irmão. Deus quer incendiar teu coração aí, com um fogo de Deus que não se apaga. Como aquela promessa que diz Levítico: a chama arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Deus quer incendiar a nossa alma de amor, de paixão por Ele, de maneira tal que os nossos lábios não se cansarão de dar testemunho. Mas João já tinha falado para ele, mas ele repete: eis aqui o Cordeiro de Deus. Às vezes as pessoas pensam: mas pastor, eu não posso ser enjoado. Como é que eu vou ficar repetindo para o meu amigo, para o meu familiar? Eu quero dizer uma coisa muito séria aqui hoje. Talvez já tenha dito isso outras vezes, e quero ressaltar então. É impossível quem já morreu fazer qualquer contato com o mundo presente. Impossível. Não há possibilidade nenhuma. Amém? Amém. Só vou fazer a conjectura. Isso é conjectura. Estou supondo. Se alguma pessoa que já partiu tivesse a oportunidade de voltar, com certeza ela te pediria, e talvez reclamaria com você, Jimmy: por que você não insistiu comigo? Aí você diria: mas eu não insisti. Não, por que você não me chamou para ir para a igreja? Rapaz, eu estou queimando. Aí você diria: mas eu te chamei várias vezes. Aí ele vai dizer para você: Jimmy, por que você não me amarrou? Mas eu não podia. Sabe o que ele dirá para vocês? Eu preferia que você tivesse me amarrado, levado para a igreja,
mas eu não ia passar a eternidade inteira queimando. É impossível você ouvir isso, porque eles não voltam. Mas quando você lê Lucas 16, você vê o desespero de um homem, da parábola de Lucas 16, querendo que alguém vá avisar os familiares dele, para que eles não vão para o lugar onde ele estava. Igreja, nós precisamos testemunhar de Jesus. Precisa ter um calor dentro de nós, incansável. Nós estamos lidando com almas que são eternas. O que está dentro de você não morre com o corpo, não vai para a sepultura, não. A Bíblia diz: o pó retorna à terra, mas o espírito regressa para Deus. A alma não morre. Por isso a igreja precisa ter um testemunho, precisa anunciar, proclamar. E João é esse. Falei ontem, esse é o Cordeiro de Deus. Eu vi Jesus, eu estou repartindo de novo. Eis aqui o Cordeiro de Deus. Mas o que João queria apontar para aqueles homens? Claro, meu tempo não me permite muito, mas você conhece isso. O Cordeiro é uma linguagem metafórica, é uma linguagem que João está usando de uma metáfora para falar a respeito do ministério de Jesus. Todo judeu sabe o que é cordeiro. Cordeiro é aquilo que vai para o sacrifício diariamente. Centenas de cordeiros eram imolados para ser colocado sobre o altar por causa dos pecados. O cordeiro morria para que um homem ou uma mulher não morresse. O cordeiro era imolado para que uma vida fosse salva. O sangue era derramado de um animal para que uma pessoa não tivesse o seu sangue derramado ali. Mas isso era repetitivo, hoje, amanhã. É só você pensar quantas vezes que tu peca. Cada vez que pecava, um cordeiro morria. E era multiplicativo o número de cordeiros. Mas aquele dia, João aponta e diz: olha, aqui está o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que vai ser sacrificado por mim, por você, por nós. Não mais necessitará de animais serem imolados. Não haverá mais morte de cordeiros. Porque tem cordeiro. Esse cordeiro vai morrer para tirar o pecado do mundo. Aleluia. Quando nós entendemos a graça dessa revelação, nós vamos compreender o porquê que João é enfático nisso. Quando João aponta para Jesus como cordeiro, cordeiro fala de sacrifício, mas fala de oferta. Lembrando que as religiões, qualquer religião que você estudar, tem um princípio. Os homens tentam agradar a divindade. E como é que se agrada a divindade? Trazendo-lhes oferendas, orações, sacrifícios. E são inúmeros meios e formas que se tenta agradar a divindade com oferendas. A graça maior da revelação do Evangelho é que eu e você não temos nenhuma oferta para Deus. Porque o próprio Deus tomou o seu Filho como cordeiro e ofertou por mim e por você. Não somos nós que damos a Deus, foi Ele que deu. É por isso que diz a palavra, que porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Foi Ele que doou o seu Filho por mim e por você. Não somos nós que damos a Ele. Por isso o evangelista João diz: nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Amém. Ele nos amou, nos doou
seu próprio filho. E João está dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus. O que ocorre? Verso 37 diz: os dois discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. Que impacto! Que tremendo! Em nome de Jesus, Deus vai usar teus lábios para mudar a vida das pessoas. João anunciou: eis aí o Cordeiro de Deus. Aqueles dois homens que seguiam João fizeram o quê? Deixaram João e foram seguir Jesus. O que fala isso, pastor? Isso fala de nova etapa, mudança, transformação. Eles seguiram João até aquele momento, mas João, ele tinha dito: eu não sou o Messias, eu não sou o Salvador, eu sou apenas uma voz do que clama no deserto. Eu vim apenas preparar o caminho. Eu não sou a luz, eu só anuncio a luz. E agora, quando ele aponta para Jesus e diz: sim, ele é a luz, ele é o Cordeiro, ele é aquele que vai batizá-lo com o Espírito Santo, com fogo. Naquele momento, André e João deixa João Batista. Aleluia. Ei, quando a verdade de Deus entra no teu coração, existem coisas que te ajudaram até o momento, mas tem que ficar para trás. Não adianta nós clamarmos: Deus, me revela a tua vontade, me revela a tua vontade, enquanto Deus revela. Nós nos trancamos e dizemos: estou bem aqui, já tenho parte da verdade. Eles tinham parte da verdade, porque João era o precursor, não era o Salvador. E eles se dispuseram a mudar de vida. Evangelho é mudança, irmãos. O Evangelho, ele entra dentro de nós, provoca aqui dentro uma revolução. Evangelho é troca de governo. Escuta, um homem, antes de ele entregar a vida dele para Jesus, seu eu está sentado no centro do seu coração. É ele quem governa, é ele quem manda. O eu está sentado, o eu decide, é dono do seu nariz, dono das suas decisões, faz o que quer. O que é Evangelho? Evangelho significa: sai do plano, desocupa, entrega. E a partir do momento que o Evangelho entra dentro de nós, Jesus assume o trono. Aleluia. Ele assume o comando. E a partir de então, ele manda, desmanda, ordena. Ele não pede. Aleluia. Quando ele está no trono, é ele que vai mandar na tua vida. Pastor, mas isso é muito forte. Sim. Eu não posso esquecer que ele é soberano, ele é dono de tudo. Eu tenho que ter uma posição de sujeição. E é isso que esses homens fazem. Deixam João Batista e vão atrás de Jesus. Vão seguindo ele. Deixa eu abrir um parênteses aqui agora. Aplicar um outro sentido agora nesse texto. João Batista sabia quem ele era. A igreja precisa saber qual é o papel dela. Você, independente dos dons que você possua, independente das habilidades, quanto que você tem de gama, de conhecimento, de seja lá o que for, você precisa entender que o centro é Deus. Tudo é dele. Tudo pertence a ele. Salmo 24:1 diz assim: olha, do Senhor é a terra
universo. Quer dizer, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Te pergunto, nós temos o quê? O que é nosso? Nada. Tudo é dele. Tudo é dele. Mas por que eu tenho, pastor? Porque ele, sendo dono de tudo, nos entregou uma coisa que é chamada mordomia. A administração daquilo que não te pertence, mas você administra como se fosse seu. Deus te deu a mordomia de você usufruir de tudo que é dele, como se fosse seu. Mas sabe, um dia você vai ter que dar conta de tudo que você usou que é dele. João, ele não tem dificuldade em cumprir seu ministério porque ele estava focado. Quando perguntaram os sacerdotes, foram para lá, lembrando de João aqui, viagem sacerdotal. Perguntaram para ele: tu é o Messias? Não. Tu é o profeta? Não. Por que estava batizando então? Porque aquele que me enviou me mandou batizar. Foi Deus que me mandou. É isso que ele está dizendo. Você tem que fazer as coisas porque você tem que ter convicção. É Deus que te mandou. É Deus que manda na tua vida. Existem coisas que você não consegue explicar para A, B, C, D. Você não tem que dar justificativa. Viva a fé que Deus colocou no teu coração. Aleluia. Existem coisas que talvez você não consiga explicar para o seu pai, para a sua mãe, para o seu familiar que não crê em Deus. Porque essas questões são aceitas pela fé. A Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas espirituais. Não dá para entender aquilo que você vive pela fé para aquele que é cético. Mas João, ele aqui é muito bem definido, João Batista. Quando aqueles homens, André e o outro, saem perto dele, João está tranquilo. Cumpri minha missão, cumpri meu propósito. Eu vim para isso, apresentar Jesus. Por isso, no capítulo 3, versículo 30, o Evangelho de João diz assim: importa que ele cresça e que eu diminua. Deixa Deus crescer, deixa ele se revelar ao mundo. É ele que tem que se revelar. Não é eu, não é você, não é o ministério, não! Nós estamos aqui para revelar Jesus. É Jesus que tem que ser revelado. Os homens precisam conhecer Jesus. E eu e você temos que ser agentes que apresentam Jesus na sua essência como salvação absoluta. João não tem dificuldade. Sabe uma outra coisa que eu aprendo aqui? É que quando João apontou para eles, os dois discípulos ouviram dizer isto, seguiram a Jesus. Isso fala de oportunidade, irmãos. Eles tiveram a oportunidade e aproveitaram, agarraram. Foi apontado para eles e eles seguiram a Jesus. Qual o grande problema nosso? Deus nos dá a oportunidade, mas desperdiçamos. Tem uma palavrinha que não é palavrão, não, é uma palavrinha que diz assim: procrastinação. O que é isso? É o ato de adiar, lançar para adiante. Depois eu faço. Amanhã, depois de amanhã, semana que vem, mês que vem. Depois que eu casar, depois que eu terminar o estudo, depois que eu tiver um emprego melhor, depois que eu me merecer. Ei, talvez não chegue isso tudo para você. Não estou desejando mal, só estou te dizendo sobre probabilidades e possibilidades. Você tem o hoje, só o hoje. Eu e você só temos esse momento. O futuro não é meu, não é teu, pertence a Deus. Então trabalhemos com o que temos, amados. Aqueles homens tiveram a oportunidade que fizeram, agarraram, saíram, seguiram a Jesus. Foram atrás de Jesus. E é interessante que eles estão seguindo Jesus. Jesus está na frente. Diz a Bíblia, o verso 38. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam. Ei, eu fico fascinado com a palavra, irmãos. Sabe por quê?
Existem coisas, nuances da Bíblia, que nos mostra tantas coisas assim a respeito de Deus, que chama a nossa atenção dessa grandeza de Deus. A Bíblia está dizendo aqui que Jesus, o Cordeiro de Deus, para e olha para aqueles dois homens que estão seguindo ele e vai dar atenção a eles. Deus nunca ignora aqueles que o seguem. Você não é ignorado. Você não é deixado à margem. Está seguindo. Não. Os homens são assim. Nós temos tendência de ser assim. Deus não. Quando você decide segui-lo, Ele vai atender você. Ninguém que com o coração sincero buscou Jesus, que o seguiu, saiu decepcionado da sua presença. Porque Ele ama todos. 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 E diz a palavra que Jesus para, olha para eles e fez uma pergunta, que talvez Ele esteja perguntando a mim e a você também. Jesus olha para eles e diz assim: o que buscais? Que buscais? Parafraseando, o que vocês querem ao me seguir? O que vocês estão buscando ao vir atrás de mim? Qual é o propósito de vocês? Poderíamos deter um pouco mais aqui, mas eu quero deixar que isso, Deus trabalhe no teu interior. Essa é a pergunta que Jesus está te fazendo essa noite. O que você está buscando no seu encontro com Ele? O que você está buscando ao seguir Jesus? Isso tem que cair, amados, no nosso coração. Nós temos que fazer uma introspecção. O que eu estou buscando? Eu só quero me livrar dos demônios? Eu só quero ter uma família legal, estar no meio de pessoas que não estão na bebedice, na farra. Quero ter um bom ambiente para criar meus filhos. Quero apenas ter bons amigos e pessoas sinceras. Quero ter boa comunhão. Isso é legítimo, mas não pode ser seu objetivo. Por isso Jesus pergunta: a que buscais? Ele está perguntando para você. Você está me seguindo por quê? O que você está buscando? E a reflexão é: se você está buscando as coisas erradas, conserta isso essa noite. Volta para o foco. Volta para o foco. Volta para o centro. Volta para o objetivo correto. Não perca teu tempo. Ele quer que você caminhe ao lado dele. E a Bíblia diz assim: e eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre. Olha o que eles queriam saber. Onde moras? Ô irmãos, talvez eu esteja empolgado demais por isso que me fascinou. A preocupação deles é saber: ei, onde o Cordeiro de Deus mora? Que estilo de vida o Senhor tem, Jesus? Como é a tua casa? Eu quero saber onde o Senhor habita. Isso fala de intimidade, irmãos. Só entra dentro da tua casa quem é teu amigo, quem é íntimo seu. E eles estão dizendo: eu queria saber onde tu moras. Eu queria entrar, ousadia, né? Eu queria entrar na tua casa, Jesus. Eu queria ver onde tu moras. Que pedido ousado. Eu vos digo, não era um palácio, não era uma mansão. Era um lugar simples. E por que um lugar simples? Porque Jesus, Ele nos ensina com essa atitude de simplicidade. Quando Ele abriu mão de toda a sua glória e viveu de maneira simples aqui na terra. Hoje Ele aponta para mim e para você. Quando diz, no texto de Isaías, também tem um texto de Salmos que diz: o Senhor habita com contrito de coração
Epa, peraí, pastor. No contrito de coração, aquele que está amargurado, aquele que tem o seu coração quebrado, despedaçado, mas está clamando por ele, sim. E eu te digo, quando Deus entra em um coração que está quebrado, está contrito, sabe o que ele faz? Começa a colocar as coisas em ordem. Já viu reforma de casa? Derruba uma parede aqui, levanta a outra cá, tira algo que está ruim. Como é lindo, você chega às vezes e ver uma obra, é um caos quando você chega. Mas uma vez que você termina, você fala, que lindo. É isso que Deus faz quando entra no nosso coração. Toda pessoa, quando vai habitar, ela não quer morar em um local onde esteja tudo quebrado. O que ela vai fazer? Consertar. Deus, ele vem para o teu coração para consertar o que está bagunçado aí dentro. Ele vai colocar em ordem. Ele sabe, ele é arquiteto, ele é construtor, ele traz à existência aquilo que não existe pela palavra do seu poder. E ele tem o poder de construir de você, dentro de você, um novo ser, um novo homem, uma nova mulher. É isso que ele quer fazer na tua vida. Onde mora, Senhor? O que Jesus responde? Vem e vê. Vem, vem, vende, olhe. E eles foram, viram onde morava, ficou com ele aquele dia, e era já a hora 10ª, quer dizer, 4 horas da tarde. Passaram o resto do dia com Jesus. Escuta, igreja. Que dia. Que dia para esses homens. Que coisa fabulosa foi passar o dia com Jesus. Sabe? Deus hoje está convidando eu e você, vem, vem. Vem ver como é que eu habito. Vem conhecer minhas moradas. Vem conhecer a minha glória. É interessante a maneira como Deus opera em nós quando nós o seguimos. A coisa foi tão extasiante, irmãos. Vira. Olha o que diz o outro versículo. André, que era irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram falar aquilo de João. A Bíblia está dizendo que ele encontra com Pedro. E o que ele faz? Ele grita, olha, achamos o Messias. Convicção do coração. Aleluia. Ele não diz assim, olha, eu tive uma tarde fabulosa com o homem. Olha, eu fui conhecer. Não, ele está dizendo, achei o Cristo. Mano, irmão, eu encontrei o Messias. Aleluia. Consegue entender isso? Porque o encontro com Jesus tem que produzir em nós essa experiência. Aleluia. Se coloque de pé. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Não é nada místico, irmão. Deus se revela àqueles que querem. Se você decidir fazer como André, como outro discípulo, você vai ter novidades para contar na tua família. Você vai ter novidades para contar no teu trabalho. Você vai ter novidade para contar naqueles que estão à sua volta. Porque aqueles homens, quando saíram daquele final de dia, eles estavam em êxtase de glória revelada pela pessoa de Jesus. Abre o teu coração para Ele agora. Diga para Ele onde está doendo, onde precisa ser tocado, ser curado, ser sarado. Ele quer morar dentro de você. Aleluia. E Ele quer trazer a presença do Espírito Santo. Mas para isso você tem que dizer, vem Jesus, mora em mim, habita em mim, reina em mim. Muda a minha vida, Senhor, muda a minha sorte. Muda meu coração.
quero a abundância da tua graça. Eu quero a abundância do teu perdão. Eu quero ser íntimo do Senhor. Eu quero viver uma vida intensa na tua presença. Diga para Deus. Diga para Ele. Oh Deus, eu quero orar pelo teu povo, pela tua igreja. Temos convicção e certeza do quanto o Senhor nos ama. O quanto somos importantes para ti, ó Deus. E eu quero te bendizer, te enaltecer e te agradecer, Deus, por esse amor tão lindo que o Senhor tem para conosco. Mas agora eu quero lhe pedir, Pai, toca nesse coração, toca nessa vida. Ó Deus, traga cura para a alma, traga cura para esse coração ferido, amargurado, machucado. Espírito Santo, vem, trabalha, move, limpa esse coração, para que o Senhor venha fazer morada, habitação. Traga revelação hoje, Deus, revelação do teu reino, da tua grandeza, das coisas eternas, das coisas profundas, que só o teu Espírito pode revelar ao homem. Assim eu te louvo, te agradeço pela vida de cada um desses, ó Deus, que ouviram a tua palavra. Guarda a mente, guarda o coração, que essa palavra germine e venha produzir frutos na vida da tua igreja, em nome de Jesus. Estenda as tuas mãos. Que o grande e eterno amor de Deus, que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo permaneçam sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todos sempre. Todos digam comigo amém. Deus os abençoe, queridos, em nome de Jesus. Vá em paz. Tenha uma semana abençoada pelo poder que há no nome